Shalom, meus queridos. Boa noite. Como que vocês estão? Quarta-feira, mais um PG abençoado. E nós vamos estar aqui só encaminhando, vendo a hora que a gente entra aí ao vivo. Se a gente já está ao vivo, você dá um alô, dá um ok. E vai compartilhando aí com seus amigos, compartilhando com seus irmãos, com as pessoas que você ama. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, tá bom? Comunidade Cristã Amor Internacional. Vai lá no YouTube, coloca o YouTube e coloca lá Comunidade Cristã Amor Internacional e se inscreva no canal. E aproveitando que você se inscreve no canal, você tem um sinozinho, clica no sinozinho, que a cada vez que a gente colocar um vídeo, que a gente subir alguma coisa lá para vocês, vocês vão estar recebendo uma mensagem dizendo que tem vídeo novo, que tem coisa boa aí, tá bom? Enquanto eu vou me organizando, me achando aqui. Você vai curtindo essa página aí, vai compartilhando com seus amigos. Daqui a pouco vai aparecer aí um pedido para você de entrar na sala. Entra na sala, compartilha também essa sala com seus amigos, para que você possa estar nos ajudando aí a alcançar mais pessoas. Nossa ministração de hoje, pedindo e recebendo, né? Aprender a pedir e também aprender a receber as coisas de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, tá bom? Eu vou tentando entrar aqui e a gente vai fazer mais um PG abençoado, tá bom? Vamos lá. Falta um minuto ainda, então dá para você ir compartilhando aí enquanto a gente está se acertando aqui. Estou entrando aqui também pelo celular para a gente ver como que está ficando, as pessoas que vão estar escrevendo alguma coisa. E conforme você vai entrando, conforme você vai chegando aí, coloque um oi, dá um bom dia, fala de onde você está falando. Né? Domingo estavam pessoas aqui dos Estados Unidos, tinha pessoas do Japão, tinha pessoas do Mato Grosso, tinha pessoas de São Paulo, gente de bastante lugares aí. Então é muito bom quando você coloca essas coisas para a gente estar vendo de onde você está falando, da onde que você está, para a gente poder tá junto aí nessa caminhada, amém? Então, gostaria de falar para você aqui a princípio o nosso livro, né? Pai de Multidões, que é um trabalho que a gente faz com excelência ao Senhor. E se você não tem, se você não conhece ainda, eu aconselho você a adquirir esse livro, tá? O nosso WhatsApp é o 19 98750 2066. 19 98750 2066. É um livro fantástico, onde vai trazer muita ajuda para você, para o seu pastor, para o seu líder de célula, para o seu dirigente de congregação, que ele vai poder fazer um aumento de membresia da igreja, vai poder multiplicar os membros da igreja, multiplicar a sua célula de uma maneira, quem ama compartilha, que a gente fala, né? Que é através de relacionamentos, criar vínculos com as pessoas da igreja, relacionamentos com as pessoas que você ama, que estão perto de você. E você vai encontrar esse livro aí em algumas livrarias também, no site da nossa igreja, no Facebook da igreja e pelo nosso WhatsApp, que você também pode estar adquirindo, tá bom? Pai de Multidões, tá aí para você. Você vai adquirir, vai ser bênção para você, vai ser bênção para o seu ministério. Amém? Já são 8 horas aí, nós vamos começar o nosso PG. A PG significa pequenos grupos. A nossa igreja trabalha com pequenos grupos, né? Com grupos nas casas, e a gente trabalha dessa maneira. Então nós vamos trabalhando através de relacionamentos. Hoje vocês vão ver quem vai estar assistindo pela primeira vez, quem vai estar assistindo essa live, né? Você vai ver que não é uma pregação, não é um culto, é um compartilhamento da palavra de Deus, como se fosse um estudo bíblico na casa, e as pessoas podem perguntar, podem falar, podem dar sua opinião. Como nós não estamos fazendo isso presencial, então você vai fazer como? Você vai fazer escrevendo a sua mensagem aí, escrevendo aquilo que você está entendendo, aquilo que você está vendo, e vai ser muito bom a gente estar junto nesse sentido, tá bom? Então você vai poder usar aí a parte de baixo para você escrever e digitar, para você dar a sua opinião, como que você está se portando, o que está acontecendo, se você já passou por alguma coisa do que a gente vai falar, para ver se você já teve alguma experiência relacionada ao assunto que nós vamos estar falando. Enquanto eu estou falando com vocês, estou tentando entrar aqui também para ver como que está saindo o vídeo, como que está saindo o áudio e alguma coisa a mais, tá bom? Então, dá tempo ainda de você compartilhar, chamar os seus amigos, chamar os seus irmãos, entrar na sala e pedir para outras pessoas também entrarem. Bom, já achei aqui. Tá abrindo. Para você dar a sua opinião, isso aí. Como que você está se portando? Só desligar o som aqui. Tá bom? Tem algumas pessoas que já entraram aqui e eu vou só dar um toque aqui, algumas pessoas que já entraram,
que estão aqui. Vamos lá. Simone tá fiel aí. Simone não falta um, né? Tem mais algumas pessoas que entraram ali também. Daqui a pouco eu vou falar o nome. Tem outras pessoas entrando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. E a gente vai estar fazendo junto essa live aí, tá bom? Deixa eu só acertar aqui um pouco, ver como que tá saindo o vídeo. Parece que tá saindo meio... Ô, Débora. Tá. Bom, no meu celular tá saindo só um pedaço, tá cortando meu rosto na metade aqui, mas a apóstola Débora falou que tá saindo normal, então eu acredito que vocês estejam recebendo normal aí. No meu celular tá saindo só metade do meu rosto, então eu acredito que esteja bem para vocês aí. Aí que a apóstola Débora vai só confirmar isso daí. Puxa mais um pouquinho, pega só esse quadro, igual a gente sempre está fazendo. Normal, que está muito longe. Deve ser isso daí. Aí, agora tá bom. Não, ainda não tinha aumentado. Olha lá. Tá metade ainda, tá metade ainda. Não, mas tá bom. Tá certo aí? Tá. Tá bom. Então nós vamos começar aqui. Gostaria de pedir para que você, então, que entrou agora, para que você compartilhasse esse vídeo com as pessoas que você ama, do seu Facebook, do seu WhatsApp, de qualquer mídia que você está usando, para a gente poder ter esse momento aí juntos, tá bom? Vamos orar então, agradecer a Deus por esse PG, mais um PG abençoado. Hoje era para nós estarmos voltando para a igreja, mas infelizmente deu um problema lá na igreja, então nós estamos limpando, higienizando, preparando tudo certinho para que a gente possa voltar então domingo às 9 horas da manhã. Nós vamos estar fazendo o nosso primeiro culto pós-pandemia, né? Hoje no nosso PG estaríamos todo mundo de lá, mas infelizmente nós estamos acertando algumas coisas, deu alguns problemas na parte de encanamento também, então estamos acertando tudo já para domingo de manhã nós estarmos juntos lá a partir das 9 horas da manhã, tá bom? Não esqueça de vir com sua máscara, nós vamos estar ali distanciando as cadeiras, alguma coisa assim, preparando para fazer um negócio para receber você bem, tá bom? Também entrou aí o Hélio, o Júnior também entrou lá, Deus abençoe sua vida. Tem mais algumas pessoas entrando, nós vamos falar já. Vamos orar? Pai, gratidão, Senhor, nessa noite que nós estamos aqui, preparando, Senhor, nosso coração, preparando nossa alma, preparando a nossa mente, preparando, Senhor, para que a gente possa receber essa ministração, essa palavra, onde em nome de Jesus vai ser o nosso último PG, assim, que nós vamos estar fazendo à distância. Nós vamos continuar gravando os nossos PG, os nossos cultos, mas que essa palavra possa vir direcionada aos nossos corações, para criar mais expectativa de bênçãos, de vitórias, de conquista, aonde a gente vai estar recebendo muito, muito, muito do que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nos ajude a essa volta, a esse retorno às nossas atividades, para que possamos continuar nos protegendo, nos guardando e o Senhor nos livrando de todo mal, de todo perigo. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. A Abel também entrou aí, pastor Valdinei está entrando ali. Vamos lá, Deus abençoe vocês que estão entrando. Eu consigo ver algumas pessoas aqui, mas tem outras salas que eu não consigo ver nesse celular, mas vai estar recebendo uma resposta aí, de acordo com o que vai chegando as suas perguntas, nós vamos estar respondendo, tá bom? Bom, hoje no nosso PG nós vamos falar sobre pedindo e recebendo. Pedir e dar-se-vos-á, né? Nós vamos aprender o que é que a gente precisa fazer para receber a nossa bênção. Muitas vezes o que acontece conosco é que nós não sabemos pedir, e a Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos mal, ou porque não sabemos pedir. Imagine você ter um filho e seu filho, por exemplo, está com fome, querendo leite, querendo tomar leite, e ele só chora, você não sabe o que ele quer. Ou de repente você está precisando de comer algum alimento e você também só reclama, então a sua mãe não sabe o que você quer, então ela vai tentar te dar algumas coisas para você que talvez você goste ou que você está acostumado, mas às vezes não vai ser aquilo que você está esperando ou aquilo que você está pedindo. Então muitas vezes nós erramos muito porque nós não sabemos pedir, nós não sabemos como que nós vamos fazer em relação a Deus. Então com Deus nós sabemos que existem algumas coisas, e é bem interessante, eu gosto sempre de falar isso para vocês, de que com Deus a gente precisa entender
que não é o muito pedir, não é o muito orar. A Bíblia fala sobre o sacrifício de tolo, que às vezes você faz tanto sacrifício, carrega tanto jugo, tantas coisas nas suas costas, e na verdade Deus não quer isso de você. O que Deus quer de você é que você viva princípios, é que você acredite no que a palavra de Deus diz, né? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e essa pessoa está falando justamente sobre isso, sobre o poder da palavra, sobre o poder de você expulsar uma doença que você tem, expulsar uma enfermidade que você tem, expulsar algo, porque muitas das nossas lutas, muitas das nossas doenças são psicossomáticas e elas são criadas na nossa cabeça. Então nós precisamos ter fé de que aquela doença vai embora, que nós precisamos ter fé de que aquele problema vai sair da sua vida. Você precisa orar e ter fé, realmente isso que acontece, que nós precisamos entender, que nós precisamos ter fé para expulsar, ter fé para acreditar. Mas para isso há uns princípios que nós devemos seguir e é o que eu vou falar com você nessa noite no nosso PG. E você que está entrando, parabéns aí, estão dando um joinha, estão dando um bom dia, uma boa noite, seja bem-vindo, cumprimentando as outras pessoas. Então, conforme você for entrando, vai colocando ali seu nome, de onde você está falando, para a gente poder estar vendo até o alcance que está chegando as nossas lives aí, tá bom? Livros e versículos chaves que nós vamos falar, eu vou falando para você e a apóstola Débora vai colocando em seguida aí. Então os primeiros versículos que eu quero ler para você está em Mateus capítulo 7, do versículo 7 e o 8, depois nós vamos ler o 11 também. Se você perder, pode ler aí embaixo que vai estar escrito para você. Mateus capítulo 7, do versículo 7, 8 e 9, e depois nós vamos ler o versículo 11 para você. E também João capítulo 14, do versículo 12 ao 14. João capítulo 14, do versículo 12 ao 14. Se você perdeu, pode ler embaixo que a apóstola Débora está colocando para vocês, tá bom? Vamos lá o que diz aqui então. Olha que interessante, Mateus capítulo 7, versículo 7, 8. Está aqui assim, ó. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. É isso que eu preciso entender, você tem que entender, eu também precisamos entender, que é muito interessante isso, de que muitas vezes nós queremos receber algo de Deus, mas nós não sabemos pedir. Muitas vezes você fala assim, Deus sabe o que eu preciso, Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe a minha necessidade, Ele sabe o que eu preciso. Realmente Deus te conhece, Deus sabe o que você precisa e Deus sabe o que você vai fazer com aquilo que Ele vai te dar. Então a pergunta é, Deus quer ouvir de você, Deus quer saber de você, Deus quer ver através do seu coração, através da sua boca, se você professa aquilo que você está querendo, se você diz aquilo que você está precisando. E isso é muito importante você entender, que há poder nas suas palavras. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então eu preciso confessar, eu preciso dizer, eu preciso falar, eu preciso reproduzir na minha boca aquilo que eu estou precisando. Outra coisa importante, quando nós trabalhamos com intercessão, nós oramos intercedendo por alguém, nós intercedemos pela pessoa. Então Deus conhece a pessoa? Sim, mas eu preciso dizer o nome da pessoa. Quando eu oro para uma pessoa doente, eu preciso expulsar aquela enfermidade. Imagine Jesus quando foi orar por aquela pessoa que fazia 3 dias já que tinha sido morta, que morreu, e ele vai ali naquela pessoa onde está aquele enterrada, né? E ele fala para aquela pessoa sair lá de dentro. Quando ele ora e ele pede para a pessoa sair lá de dentro, ele diz o nome da pessoa. Por que ele diz o nome? Né? A gente até brinca quando nós estávamos no seminário que se Jesus falasse, ei, você que morreu, levanta, ressuscita, todo mundo que estava lá ia ser ressuscitado, ia sair de lá. Mas Deus Ele é muito fiel e a palavra dele cumpre, sabe, direitinho como tem que ser feito. Jesus, quando vai ali, então, na porta, pede para tirar a pedra, pede para abrir, e ele dá ordem a uma pessoa para que se levante e saia dali. Então, nós precisamos dar... Você sabe aquele ditado que diz assim? Eu preciso dar nome aos bois, né? Há um ditado popular que diz isso. Então, você precisa entender que quando você quer uma bênção, você precisa de alguma coisa, você precisa dizer, eu quero
Isso, e cita o nome. Quando você vai expulsar alguma coisa, você expulsa pelo nome. Sai doença da cabeça, sai infarto, sai diabetes. Você tem que expulsar, você tem que dizer pelo nome, tá bom? Primeira coisa. Segunda coisa, Mateus 7, e versículo 11, diz assim: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Por exemplo, às vezes você não é um filho bom, você não é um filho, né, respeitoso, você não é um filho obediente, e o seu pai, sua mãe, dá os presentes bons para você, dá as coisas boas. E a Bíblia diz que quanto mais Deus conhecendo o seu coração, sabendo de você, vai dar muitas dádivas, muitas coisas boas a vocês. Olha que diz o seguinte versículo: Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei com que vocês pedirem em meu nome. Pedirem em meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João capítulo 14, do versículo 12 ao 14. Isso é muito interessante, eu gostaria que você já fosse anotando, marcando alguma coisa aí, para que você entendesse no decorrer dessa ministração aonde a gente quer chegar, o que eu quero dizer com você através disso. Mas, quando pedimos algo, podemos receber 3 tipos de respostas: sim, não e espera. Ou sim, não, ainda não há tempo. Ou Deus pode falar para você, quem sabe assim, a minha graça te basta. Nós queremos sempre ouvir sim, nós queremos sempre ouvir coisa boa, nós queremos sempre dizer, não, é isso que eu quero, beleza, mas quando Deus tem os planos deles diferentes daquilo que você pensa, quando Deus está na frente do controle de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você, e às vezes o melhor para você nesse momento é não, talvez o melhor para você nesse momento é espera, talvez o melhor para você nesse momento é sim, mas só quem pode falar isso para você é Deus, porque Ele conhece os nossos corações, conhece a nossa vida. É lógico que se alguém pudesse escolher a resposta, claro que sempre ia ser sim, né? Olha o que diz Tiago, capítulo 4, e versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Então, nós fazemos tudo, invejamos, matamos, roubamos, mentimos, fazemos todas as coisas. Mas olha interessante, aqui diz assim, né? Vocês cobiçam coisas e não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Luta, guerreia, briga, mas não tem, porque não pedem. Então, nós aprendemos durante a nossa trajetória, a nossa vida, né? Que tipo assim, você não tem porque você não pediu, né? Aí há um outro ditado que diz assim, todos que conseguiram foi porque tentaram. Se você não conseguiu ainda, talvez você não tenha nem tentado, né? E o grande problema é, nós sempre temos a negatividade primeiro na nossa cabeça. Você não dá um passo, você não sai da sua zona de conforto porque você tem medo de dar errado. Você não tem medo de dar certo, você tem medo de dar errado. Mas se Deus te chamou, Deus falou para você, Deus deu uma ordem, vai, porque Ele vai ser fiel e justo e vai cumprir as promessas deles na sua vida. Será que você pode dizer um amém aí? Tiago 4, versículo 2, né? Diz que nada temos porque não pedimos. Mateus 7, que nós lemos aí do 7 a 8, fala que devemos pedir para receber. Olha que interessante. Porém, a Bíblia também nos ensina que podemos pedir e não receber porque pedimos mal. Lá, Tiago capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz lá. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se você tem alguma coisa errada, se você tem alguma coisa pendente, saiba que nós precisamos resistir ao diabo. Muita gente fala que é o diabo que fez, é o diabo que está tentando, é o diabo que está tirando o trabalho, é o diabo que está tirando a sua saúde, o diabo que está fazendo isso, o diabo está comendo, não sei o que, está fazendo tudo. Mas na verdade você precisa entender que a Bíblia diz resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, eu preciso ter força e eu preciso ter a minha palavra de posição, dizendo, eu quero, eu vou vencer, eu vou conseguir, vai dar certo em nome de Jesus.
Por quê? Se você já tem a dúvida na sua cabeça, se você ficar parado, você tem 50% de chance de estar errado. Se você tiver a dúvida na sua cabeça e ficar parado, você tem 80% de dar errado. Se você tiver a dúvida, ficar parado e não tomar nenhuma decisão, você tem 100% que vai dar errado, que não vai dar certo. Porque você precisa de sair da sua zona de conforto, você precisa de sair do que você está fazendo para que você possa receber coisas novas, receber o melhor de Deus para a sua vida. Então, olha que interessante. Nós vamos então ver 3 lições, 3 fases aqui de como alcançar os nossos pedidos, tá bom? Não precisa bater a cabeça na parede, não precisa dar murro em ponta de faca. O que eu preciso aprender são princípios bíblicos. Se você puder repetir comigo, eu preciso aprender princípios bíblicos, tá bom? Para que você possa receber as bênçãos do Senhor para a sua vida. Vamos lá. Olha o que diz João capítulo 15, do versículo 4 ao 7. João capítulo 15, do versículo 4 ao 7. Diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim, ou eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ou outras traduções diz, não pode fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Olha que interessante, eu vou ler esse último versículo de novo, que aqui fecha com chave de ouro e não precisa nem dar explicação, porque o versículo por si mesmo, por si só, já fala por si. Olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ou qualquer coisa, outra tradução diz, e lhes será concedido, tá bom? Pediram aí João capítulo 15, do 4 ao 7. Olha que interessante. Há muitas pessoas que não pedem nada a Deus por acharem que são autossuficientes, que são já, eu sou o cara, eu não preciso pedir nada para Deus, eu levanto, eu faço, eu conquisto, eu faço, né? Outros não pedem porque acham que Deus não está interessado em atender os seus pedidos, porque são insignificantes, são coisas pequenas, são coisas bobas, então acham que Deus não está interessado nele. Mas nós precisamos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus e Ele, como bom Pai Celestial, sempre está com os ouvidos atentos para nos abençoar, para dar a graça dele, a bênção, e nós possamos alcançar aquilo que ele tem para nós. Então, aquele versículo já falou por si. Se eu estiver em Deus, Deus estiver em mim, eu estiver com a palavra dele no meu coração, eu posso pedir qualquer coisa que eu vou receber. Então, primeira coisa, eu tenho que entender que eu tenho que estar em Cristo. Então, há algo que eu preciso fazer. Eu preciso estar 100% na vontade de Deus. Eu preciso estar juntamente com Deus, aliançado, ligado na paternidade. Se eu estiver nisso, eu vou estar com Deus e Deus vai estar comigo. Eu vou estar na palavra dele, eu vou estar meditando a palavra, eu vou estar orando, eu vou estar jejuando, eu vou estar cumprindo meus princípios bíblicos, que é oferta, dízimo, honra, todas essas coisas que nós precisamos aprender e fazer. E aí, através disso, o que eu pedir, eu vou estar com uma intimidade com Deus tão boa, tão forte, que eu vou pedir alguma coisa e Deus vai me dar. Amém? A pergunta, então, a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte, né? Comente aí então uma qualidade importante que temos que ter para sermos realmente dependentes de Deus. Qual é então a qualidade para que a gente possa estar dependente de Deus? O que eu preciso fazer para ser dependente de Deus? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Escreva aqui que a sua resposta vai ser muito importante para outras pessoas que vão estar assistindo depois, que forem ver esse vídeo, elas vão estar recebendo essas palavras também. Então, com as suas palavras aí, comente
uma qualidade importante que temos que ter para sermos realmente dependentes de Deus. Tem mais algumas pessoas entrando, algumas pessoas escrevendo, e eu vou falar para você daqui a pouquinho. Vou só tomar uma água enquanto você vai respondendo, vai colocando aí. Igual eu falei, é muito importante porque às vezes alguma pessoa não vai assistir essa ministração por completo. Então, através de uma coisa que você escrever, ela pode ver, pode entrar, acessar, e ela vai ser abençoada tremendamente através da sua vida. Talvez uma palavra que você coloque aí, tá bom? Então, para a gente ir adiantando, eu vou colocar aqui para vocês. A pergunta foi, com as suas palavras, né? Comente uma qualidade importante que temos que ter para sermos realmente dependentes de Deus, tá? Olha aqui, estão colocando ali já o Júnior, o Hélio Júnior está colocando lá fé, a Marilei, humildade. É isso daí, vai colocando mais coisas aí, eu vou falar para você. 3 coisas que eu vou falar para você, uma já falaram aqui. Primeiro, confiança. Depois eu preciso ter paciência, perseverança e fé. Essas são algumas coisas que nós estamos colocando aqui para você, mas algumas pessoas já estão escrevendo aqui. O Hélio acho que já até tem a minha ministração, que a primeira coisa que ele colocou foi fé ali, né? Mas bênção de Deus. Então, 4 coisas que eu deixei aqui separado para vocês: confiança, paciência, perseverança e fé. A Marilei colocou também humildade, algumas outras pessoas estão escrevendo ainda, e daqui a pouco a gente vai compartilhar com vocês mais alguma coisa. Amém? Então vamos passar para o segundo tópico, que é o seguinte: aprenda a pedir segundo a vontade de Deus. Eu preciso entender que eu tenho a minha vontade, mas existe a vontade permissiva de Deus. Eu quero algo do Senhor, eu preciso de algo do Senhor. Mas se não é a vontade de Deus para a minha vida nesse momento, eu preciso entender que a resposta então é não. Se é a resposta de Deus para a minha vida, é o momento de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida, é isso que está preparado, então a resposta de Deus é sim. E é isso que eu preciso que você entenda, que é muito importante. Não é porque você quer que Deus diga sim para você, que Ele é obrigado a dizer sim. Não é porque você acha que você está preparado, que Deus vai ter que dizer sim para você. Esse dia eu estava falando com uma pessoa, eu estava falando justamente sobre isso. Tem muitas pessoas que acham que aquele galinho de briga, você já viu aqueles galinhos, galizezinho, né, que são pequenininhos, são novinhos, só que acha que são grandão, estufa o peito e vai para cima do outro e apanha, né? Ou então, aqueles cachorros, eu tenho aqui aquele salsicha, o COFAP, que é baixinho, pequenininho. Eles são cães que foram, né, através de mistura de raças, são cachorros de caça, então eles foram formados para entrarem nas tocas e caçarem tatu, caçarem aqueles animais, porque as perninhas deles são bem pequenininhas, né, são bem baixinhas. Só que por causa do cruzamento de outras raças que eles tiveram, então a mente dele, talvez lá no subconsciente dele, ele acha que ele é um Doberman, que ele é um Bulldog, que ele é aqueles cachorro grande, né? Então ele vê qualquer cachorro na rua, ele quer ir para cima, quer partir para cima, mas ele não sabe que ele vai apanhar muito, né? Mas então, às vezes a gente vê isso também na nossa vida. Então, eu preciso entender o quê? Que eu preciso ter paciência, confiança, perseverança e fé para alcançar a bênção do Senhor. Vamos lá. Segunda coisa, então, eu preciso aprender a pedir segundo a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus tem para mim? E aqui, antes de começar, eu preciso falar para você, é importante isso, eu entender, que eu preciso entender se é da vontade de Deus nesse momento. Qual é a vontade permissiva de Deus para a minha vida? Por exemplo, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Ele queria ser curado. Ele queria não ter aquilo, mas aquilo precisou andar com ele por um bom tempo, né? Tem uma pessoa que já passou para o Senhor, mas ela dizia para mim, falou: apóstolo Lico, eu não sei o que acontece, eu oro pelas pessoas, eles são curados. Eu oro pelas pessoas, Deus me revela coisas que eles são abençoados através da minha vida, através da minha palavra, só que a minha diabetes me mata, minha diabetes acaba comigo, tem dia que eu não consigo nem sair da minha casa. Inclusive, essa pessoa, ele morreu de diabetes, né? A diabetes foi tão agressiva na vida dele que o levou.
Mas você vê como que é, curou tantas pessoas através da vida dele, né? Deus curou muitas pessoas através da vida dele. Ele orava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram abençoadas, mas ele não foi curado da diabetes. Então, aí a pergunta é, será que ele não é de Deus? Será que ele não tem Deus na vida dele? Sim, tem, mas precisa ver se é a vontade permissiva de Deus, o que Deus quer ensinar para ele através dessa enfermidade. E você também, e eu, temos várias coisas que nós ministramos aqui, acredito que umas 4 quarta-feiras passadas, está aí gravado no YouTube, você pode acessar lá depois, põe Comunidade Cristã Amor Internacional, lá no YouTube você vai acessar muito mais mensagens, e essa mensagem que eu estava falando é justamente sobre isso. Algumas pessoas, elas têm o dom de artesanato, de fazer livro, ela já nasce com aquele dom, com aquela coisa, mas parece que todo emprego que ela trabalha não dá certo. Parece que toda empresa que ela abre não dá certo, mas ela já nasceu com um dom, ela tem um dom nato na vida dela. Então tem coisas que a gente não vai entender assim falando do modo bruto, mas Deus nos ensina muitas lições e eu aconselho você a procurar ali um dos vídeos passados e você vai ser abençoado, porque foi uma ministração tremenda, uma ministração abençoadora que muitas pessoas depois mandaram recado dizendo que foram tremendamente abençoadas através dessa mensagem. Mas olha aqui o que diz. 1 João capítulo 5, versículo 14. E esse tema agora, então a segunda parte é aprenda a pedir segundo a vontade de Deus. 1 João 5, 14 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, Deus nos ouve. Deixa eu ver mais algumas pessoas que entraram aqui. Alessandra, Deus abençoe por sua vida. O Marcelo Leão sempre está com a gente aí. O Soares, Deus abençoe. O Arnaldo Garcia. Ó, o Arnaldo, que bênção. Marilei, o Hélio. Tem mais algumas pessoas aí. Giovana, sua sobrinha neta. Giovana, minha sobrinha neta. Olha que bênção. A Nazilde, Deus abençoe sua vida. Está assistindo. Gilberto Biali, Deus abençoe sua vida. Né? A Wanda Lutero, lá de Santo Antônio de Posse. Israel, André, Deus abençoe a vida de vocês. Tem muita gente aqui, não dá para falar todo mundo agora, mas eu vou falando aos pouquinhos aqui, tá bom? Quem mais ali? Sônia Teixeira, Dulcilene Santos. Olha ali, conforme você for entrando, vai dando um alô que a gente vai dando. A Fátima Nunes, Deus abençoe sua vida também. Muita gente abençoada entrando aí. Vamos lá. Aprende então a pedir segundo a vontade de Deus. Em João 14, versículo 13, lemos que tudo quanto pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos daria. Pedir em nome de Jesus é pedir segundo a sua vontade, ou seja, eu preciso entender, eu quero que todo mundo seja curado. Quando eu vou no hospital orar por alguém, eu quero que todo mundo seja curado. Eu quero orar pela pessoa e ela não precisar de fazer uma cirurgia. Eu quero orar para a pessoa e ela sair da cama. Eu quero orar para uma pessoa e ela não precisar de tomar aquela medicina, aquele remédio. Mas o que eu preciso entender, a minha oração deve ser feita o seguinte: que seja feita a sua vontade. Por quê? É a vontade de Deus para a nossa vida. Talvez se Deus me curar de alguma enfermidade, alguma doença que eu tenha, eu nunca mais volto para a igreja. Talvez se eu for curado de algo que tenho na minha vida, talvez eu não vá ser a mesma pessoa que eu estou sendo agora. Então Deus conhece o meu coração. Segunda coisa que é muito importante, eu quero abrir um parênteses aqui para vocês que estão assistindo, né, da Comunidade Cristã Amor Internacional e muitos amigos que estão aí assistindo. Nós precisamos entender que às vezes Deus está trabalhando na vida de alguma pessoa, talvez alguma enfermidade, talvez alguma provação no trabalho, talvez alguma coisa que ele não está conseguindo seguir adiante, é porque Deus está trabalhando na vida dele ou na vida dela. Então, quando eu oro para que Deus pare com aquilo, eu estou tentando entrar no meio de algo que Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. E isso eu preciso entender que eu não posso fazer isso. Eu posso intermediar, eu posso orar, eu posso interceder. Mas se Deus está trabalhando na vida da pessoa, se Deus está tratando com aquela pessoa, é aquela pessoa e Deus. E eu não posso entrar no meio, porque senão eu vou receber também aquilo que eu não estava esperando, aquilo que eu não estava aguardando. Por quê? Cada pessoa paga pelo aquilo que ele faz. As consequências de coisas nós vamos pagar. Então, algumas pessoas estão passando por problemas, vão passar por problemas, porque são resultados de decisões que tomaram sem pedir o consentimento de Deus, sem ver se era da vontade de Deus, tá bom? Então, só quero abrir esse parênteses para a gente entender aqui que algumas pessoas
Esse tipo de pessoa que você estou falando agora é aquele tipo de pessoa assim que você vai encontrar com ele hoje. Tá difícil, eu não consigo trabalhar, não consigo estudar. Ah, minha filha não sei o quê, minha filha não sei o quê. Daqui 1 ano você encontra com ele. Ah, porque não dá para trabalhar, ah, porque não sei o quê. Daqui 2 anos, 3 anos você encontra com ele. Ele está com a mesma história, com os mesmos problemas, com a mesma vida. Esse tipo de pessoa são pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, que não aceitam a voz de Deus, não aceitam mudanças, não aceitam que Deus entre no coração dela e faça mudança. Então, essas pessoas precisam de um trabalhar direto de Deus na vida delas. Então, quando você orar por uma pessoa, buscar alguma pessoa, que seja feita a sua vontade. Amém? Não esqueçam disso, que é muito importante. Eu precisava falar isso para vocês. João 14,13 nós já lemos. Agora, diz aqui, ó, João 14,13, vou ler o versículo. E eu farei com que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Deus ele dá a bênção para você, não só para você, mas para que o nome dele seja glorificado. E, olha, vou ler de novo. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, em nome de Deus, em nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho, tá? É isso que eu falei para vocês no começo, que são princípios que eu preciso entender, que eu preciso aprender, princípios que Deus dá para a nossa vida. 1 João 5, 14 e 15 nos ensina isso, que se você quer receber o melhor de Deus para a sua vida, peça sempre segundo a vontade dele. Eu quero ser curado, mas seja feita a sua vontade. Eu quero, vamos falar uma coisa aqui para você entender, eu quero uma casa no condomínio fechado, mas que seja feita a sua vontade. Eu falei para vocês e eu continuo falando de que eu tinha um problema, ou espero que tenha passado esse problema que eu tinha, de que eu sempre queria ter um apartamento na frente da praia lá, Copacabana ou Guarujá, né, na frente da praia, para que eu pudesse dormir na varanda, numa rede, escutando o barulho do mar, na onda do mar. Mas o que acontece? Era o meu desejo, ainda é o meu desejo, eu tenho vontade de ter um apartamento sim, né? Se Deus quiser, Ele vai me dar. Mas, se eu tivesse esse apartamento, talvez o meu final de semana não seria na igreja, talvez o meu final de semana seria dar uma fugidinha para a praia e ficar lá sexta noite, sábado e domingo, e voltar na segunda-feira de madrugada para trabalhar. Talvez. Deus conhecendo o meu coração, eu não consegui isso, eu não tive esse apartamento ainda hoje. Mas é o que eu falei, Deus usou um pastor abençoado, amigo nosso, que tem apartamento na praia, e ele nos abençoou lá uma semana, de segunda até sexta-feira, nós ficamos na praia, no apartamento dele, nós somos abençoados através da vida dele. Então muitas vezes Deus não vai dar o que você quer, mas ele vai usar alguma pessoa para abençoar você da maneira que ele quer. Então eu não tenho um apartamento, mas Deus usou uma pessoa que tem para me abençoar. E isso é importante que eu quero dizer para vocês, é um exemplo que eu dei, mas você tem o seu exemplo, talvez, se você quiser anotar, marcar aí, vai ser muito bom para que outras pessoas possam ver também o seu testemunho. Mas cada pessoa sabe, ou talvez pensa que sabe, se ela recebesse uma bênção, aonde ela estaria hoje, aonde ela ia estar amanhã. E é isso que você precisa entender. Às vezes Deus não dá o que você quer, porque Ele sabe que aquilo que cair na sua mão talvez não vai ser bênção para você, vai servir de maldição para você. Então, para que você não morra, para que você não padeça, para que você não perca a sua salvação, muitas vezes a palavra dele para você vai ser não. Então eu preciso entender que quando o não de Deus chega para a minha vida, é porque Ele sabe, conhece seu coração, Ele conhece o futuro, você e eu não conhecemos o futuro, não podemos prever o futuro, nós fazemos planos, mas a última resposta é Deus que faz para a nossa vida. Né? Talvez hoje um pastor amigo nosso, lá de João Pessoa, mandou uma mensagem dizendo que a esposa dele partiu para o Senhor. Né? Talvez nós estaríamos esperando uma outra resposta, mas a resposta dele foi: a esposa foi embora, partiu para o Senhor. Então, e aí quando acontece uma coisa dessa? Eu queria que essa pessoa estivesse comigo, eu queria que a pessoa estivesse viva, mas o Senhor a recolheu. Então é a vontade permissiva
de Deus. E é isso que você não pode questionar e nem eu podemos questionar. Mas o que nós precisamos e podemos fazer sim é dizer: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar através dessa lição? Tem uma família, inclusive, eles estão assistindo essa live hoje, né? Que uma criancinha recém-nascida ficou internada na UTI por um tempo e ela veio a falecer. Depois um outro parente da família também veio a falecer. Uma outra pessoa, né, está no hospital internada. Então, às vezes você fala: por que tanta coisa está passando? Por que tanta coisa vem acontecendo na nossa vida? Sabe, existem momentos na nossa vida que nós não devemos questionar Deus, não devemos brigar com Deus, porque Deus, ele tem o melhor para nós. É nós que não conseguimos entender. Muitas vezes nós achamos que não é aquilo, que Deus é cruel, que Deus não está fazendo o que deveria fazer, mas Deus conhece o futuro e sabe o que estaria acontecendo lá na frente. Então, ele trabalha dessa maneira. O que eu e você devemos perguntar e fazer e aceitar é a vontade permissiva de Deus. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 14 diz o seguinte, ó: e essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E a pergunta dessa segunda questionamento para você é o seguinte: na sua opinião, o que eu preciso fazer ou o que eu preciso saber se os nossos pedidos estão alinhados com a vontade de Deus? Vou ler de novo. Em sua opinião, o que fazer para saber se os nossos pedidos estão alinhados com a vontade de Deus? Escreva aí alguma coisa que vai ser interessante para outras pessoas verem, né, essa pergunta aqui. O que eu preciso fazer para saber se o meu pedido está sendo alinhado com os pedidos de Deus? Se o meu pedido está sendo feito segundo a vontade de Deus? Coloque aí, enquanto você vai colocando, eu vou tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente vai continuar. Mandar um abraço para o apóstolo Marcos Pereira, que está assistindo também, Paulo Henrique, o Marildo, que entrou, a Sônia. Ai, que bênção. Muita gente aí assistindo, muita gente. Olha, a Dona Cida assistindo, bênção. Quem mais está vendo lá? A apóstola Débora está no outro sistema lá, ela consegue ver um pouco mais abrangente do que esse que eu estou vendo aqui, tá bom? Osmar Simeonato, Deus abençoe, meu querido. Gesiel também está aí assistindo. Vamos lá. Amém? Então escreva aí. Eu estou dando um tempinho para você marcar, gravar, porque é importante que você coloque isso, que outras pessoas vão poder assistir. E talvez Deus vai te dar um direcionamento diferente do que eu estou falando aqui, para que você coloque aqui, na sua opinião, o que fazer para saber se os nossos pedidos estão aliados com a vontade de Deus, tá bom? A vontade de Deus. É isso que eu preciso que você escreva aí. Enquanto você vai escrevendo, eu vou adiantar, porque ali está dando um lapso, né, de tempo do que eu estou falando e o que está passando ali no vídeo. Terceira coisa, e a gente vai caminhando para o final da nossa live. Ó, o Hélio escreveu aqui: tem que ser justo para o bem de todos. É isso aí. Em nome de Jesus. É isso aí mesmo, tem que ser justo. Vamos lá. Terceiro, aprenda a confiar em Deus, peça com fé. Lembra que eu falei para você no começo? Quando nós vamos orar por uma pessoa, nós temos que expulsar o demônio, expulsar a enfermidade. Para isso, eu preciso de ter fé. E a fé, eu preciso produzir dentro do meu coração a esperança de que o que eu for falar, do que eu for fazer, da oração que eu fizer, ela vai entrar de encontro com o pedido, de encontro com a necessidade da pessoa que eu estiver orando, que eu estiver falando com ela. Eu preciso de transmitir algo que eu tenho. Se eu não tenho, eu não posso dar algo que eu não tenho. Então, aqui, para a gente entender esse pedir com fé e confiar em Deus, nós lemos aqui, eu preciso estar em Deus, Deus precisa estar em mim, eu preciso estar na palavra de Deus, para que quando eu soltar da minha boca para fora, a palavra emita poder, a palavra entre com vibrações, vamos dizer assim, para você poder entender, com vibrações eletrônicas ou o que você quiser, que ela vai chegar
no coração, no ouvido da pessoa, a pessoa vai ouvir aquilo e aquilo vai fazer com que ela se encha de fé, com que ela se encha de esperança e ela acredite naquela oração que está sendo feita, naquele pedido que está sendo feito, que não sou eu que estou fazendo, eu estou intercedendo de Deus para a pessoa. Então, a minha pessoa aqui nesse momento, quando eu estou orando por alguém, eu estou sendo um canal de Deus vindo para a terra e transmitindo para outra pessoa. É isso que você precisa entender, que quando nós estamos orando, quando nós estamos falando, por exemplo, aqui, eu estou ministrando uma palavra, ministrando um estudo bíblico para você. Mas essa palavra, esse estudo bíblico foi feito através de oração, foi feito através de consagração e está sendo transmitido aqui, intercedendo com Deus que está querendo falar com você. Eu não estou te vendo, eu não estou te alcançando, eu estou em frente a um estúdio, eu estou em frente a uma câmera, eu não estou vendo você, mas Deus está sondando o seu coração, Deus está sondando a sua mente e Ele sabe a sua necessidade. E é Ele que coloca no meu coração as palavras para saírem da minha boca e entrar dentro do seu ouvido e surtir efeito e haver uma transformação na sua vida. Isso se chama oração com fé, pedido com fé. Então, olha que interessante, Marcos capítulo 11 e versículo 24 diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Vou ler de novo. Portanto, eu te digo, Deus falando para nós, tudo que vocês pedirem em oração. Lembra que eu falei que nós precisamos estar em Deus e Deus precisa estar em nós e nós precisamos estar na palavra dele. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam. E aqui eu preciso crer. Eu preciso primeiro pedir em oração, acreditar, que é o crer que está falando aqui, que já o receberam. Então, quando eu faço um pedido, eu faço uma oração, seja curado em nome de Jesus, você recebe essa palavra e diz, eu creio que eu fui curado, e creia nessa palavra que você foi curado. E aí, onde eu estou aqui? Que já receberam, e assim lhes sucederá. Então, Marcos 11, 24. Vai acontecer se você estiver em Deus, se você crer e se você receber. Por isso que eu falei para você que a Bíblia existe princípios, não é simplesmente, tá curado, já foi. Não, eu preciso entender que eu preciso de me consagrar, me subir na palavra de Deus, me alicerçar na palavra de Deus, me fortalecer na palavra de Deus, ter intimidade com Deus, para que quando eu orar, surta efeito na vida das pessoas que estão recebendo. No texto que a gente leu aqui na versão NVI diz o seguinte, portanto, lhes digo, tudo o que pedirdes em oração, tudo o que pedirdes em oração, creiam que já receberam e assim acontecerá, e assim sucederá. Então, eu preciso de acreditar, eu preciso crer, mas não esqueçam, existe a vontade permissiva de Deus. Se o que eu creio, se eu quero é vida, e infelizmente Deus decidir que chegou a hora da morte, então preciso entender que a vontade permissiva de Deus foi feita. Por isso que a nossa oração é que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Quando buscarmos a Deus então para pedir algo, não podemos duvidar em nenhum momento. A Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levado e agitado pelo vento. E aqui eu quero falar para você uma coisa. Você conhece alguém assim? Que quanto mais alguém grita, ele está do seu lado, é seu amigo, está com você para todo o tempo. Se chega alguém com blá blá blá, um pouco mais forte, com somebody love, um pouco mais forte, a pessoa muda de ideia. O que falava bem de você agora começa a falar mal de você, porque uma outra pessoa influenciou essa pessoa. Então, cuidado com os bajuladores, cuidado com essas pessoas que fazem esse tipo de contenda, cuidado com essas pessoas que ficam indo de igreja em igreja, de lugares em lugares, Você precisa entender que nós precisamos ter palavra, e a nossa palavra ela tem que ter sim, sim, não, não. E a Bíblia diz que tudo que passa disso é procedência maligna, é procedência do mal. Eu, quando dou uma palavra para uma pessoa, eu sempre falo isso e não me arrependo disso. Se eu dei uma palavra para você, tamo junto sim até o final. Se eu der uma palavra para você, pode ficar longe, pode estar
disperso, pode estar no outro país, mas o que foi prometido tem que ser cumprido. Porque a palavra tem que ter peso, a palavra tem que ter validade. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Tiago, capítulo 1 e versículo 6, a apóstola Débora vai estar colocando para vocês aí. Olha interessante. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é agitado pelo vento. Então aqui, ó, peça, eu preciso pedir. Porém, eu preciso pedir com fé. Então eu peço e eu tenho que exercitar a minha fé, sem duvidar. A dúvida é aquilo que traz o sentimento doble, o pensamento doble. Ah, não vai dar certo. Ah, vai dar certo. Ah, eu vou conseguir. Ah, não vou conseguir. Então eu preciso pedir com fé e não duvidar. Eu creio, é isso que vai acontecer e está decretado, está falado, está batido o martelo. Porque aquele que duvida, então, é como uma onda do mar que é levado aí, sobe, desce e tem essas coisas todas aí. Esse texto que a gente leu nos ensina que quando pedimos algo de acordo com a vontade de Deus, temos que crer que já recebemos no exato momento que pedimos. Então, quando eu peço alguma coisa, quando eu oro por alguém, quando eu intercedo por alguém, eu preciso acreditar que aquilo já aconteceu na minha vida. Quando uma pessoa pede para mim orar, muitas vezes, né, no passado, eu vou orar, beleza, não orava porque esquecia, a pessoa foi embora. Aprendi, né, que na nossa vida cristã, que quando alguém pede uma oração, para tudo, vamos orar agora, porque eu não quero esquecer, eu não quero errar de não orar por você, de não levantar um clamor por você. Então hoje a gente entende que a oração, ela precisa ser feita na mesma hora, porque você não sabe, alguém pediu uma oração por você, você não sabe se essa pessoa vai viver ou vai morrer. Você não sabe se essa pessoa vai ter um infarto fulminante, se essa pessoa vai acontecer alguma coisa na vida dela, ou talvez ela está para tomar alguma decisão na vida dela e aquela palavra, aquela oração pode mudar o destino de uma vida, pode mudar o futuro de uma pessoa. Então, quando acontecer isso com você, em nome de Jesus, coloque na hora nas mãos do Senhor. Ore com fé, como diz aqui, ora com fé, sem duvidar, e creia que essa pessoa ou você já recebeu a vitória em nome de Jesus. Vamos ler agora para a gente terminar. Lucas capítulo 17 e versículo 15. Lucas capítulo 17 versículo 15 diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Olha interessante, um deles, quando viu que estava sendo curado, ou que foi curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Depois você lê o texto, você vai entender muito mais coisa aqui. Mas, na sua opinião, como que eu posso aumentar a nossa fé? Responde aí, fala alguma coisa, vai ser interessante você colocar. Como que eu posso aumentar? Como que eu posso fazer com que a minha fé cresça? Que eu possa exercitar algo melhor para o Senhor? Romanos capítulo 10 e versículo 17 diz, né, que, consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então, você vai ter fé, a sua fé vai acrescentar, vai ser aumentada, vai ser colocado mais ânimo, mais vida em você, a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, a partir do momento que você desfruta de algo diferenciado que o Senhor tem para você. Por exemplo, hoje você está escutando essa mensagem, você está escutando essa ministração, uma ministração rápida, uma ministração feita com muito carinho para você, mas eu tenho certeza que algo Deus está fazendo no seu coração, algo Deus está movendo agora, talvez você está para tomar certas decisões, você está para assinar documentos, talvez você está para tomar atitudes, ou alguma decisão importante na sua vida, ou talvez você está vivendo aquela vida de incerteza, aquela vida que parece que tudo dá errado, que nada dá certo, ou talvez uma vida de enfermidade, uma vida que sai uma doença, vem outra, vem uma doença, sai, vem outra, e você fica pedindo oração para todo mundo, pede oração para o pastor, pede oração para o diácono, pede oração para o padre, pede oração para o pasteleiro da feira, você pede oração para todo mundo, mas você esquece que há poder nas suas palavras. Talvez o que Deus está querendo mostrar para você é que Ele está querendo te empoderar, que Ele está querendo dar poder para você. Não sei se essa palavra é empoderamento, está querendo colocar mais ânimo na sua vida, está querendo mostrar para você que, como nós lemos aqui, que Deus vai colocar força espiritual de você, Deus vai colocar
um ânimo tão grande em você, uma força tão grande em você, que a Bíblia diz que nós vamos fazer milagres maiores do que ele fez. Nós vamos fazer coisas maiores, grandes, melhores do que foi feito. Mas se você não crê nisso, você vai continuar pedindo para todo mundo orar por você. Você vai pedir para você, ore por mim, eu estou precisando de uma bênção, estou precisando alcançar alguma coisa, mas você esquece que a Bíblia diz que quando você estiver com alguma enfermidade, quando você estiver doente, quando você estiver precisando de oração, entra no seu quarto, fecha a boca não, entra no seu quarto, fecha a porta do quarto e fala com o Senhor em secreto, que ele vai ouvir a sua voz, ele vai ouvir o seu coração, ele vai ouvir as palavras que você tem na boca, mas muitas vezes ele quer ouvir você falar: Senhor, tira essa doença do meu coração, tira essa depressão, tira essa diabetes, tira essa dor de cabeça, né? Tira essa doença do meu sangue, tira isso que está me atrapalhando a minha vida. Deus muitas vezes quer ouvir você falar, ele quer ouvir você pronunciar. Nós lemos aqui, peça, porém com fé, sem duvidar. E com certeza Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai ouvir a sua petição e ele vai entregar a bênção e a vitória nas suas mãos. Mas não se esqueçam que Deus tem a vontade permissiva dele. Tudo nós pedimos de eu quero, eu preciso, eu necessito, mas Senhor, que seja feita a sua vontade, porque o que o Senhor tem para mim é muito melhor, é muito maior do que eu estou imaginando. Porque a nossa mente ela é limitada, a nossa mente ela é pequena, a nossa mente nós não conseguimos enxergar o sobrenatural de Deus, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem preparado para o nosso futuro, aquilo que Deus tem capacitado para nos entregar. Mas sabe o que diz a Bíblia? Que Ele vai fazer muito mais, infinitamente mais do que você pode pensar, do que você pode imaginar. Tudo isso é o que Ele preparou para você e é o que Ele preparou para mim. Para a gente terminar, pedir significa pedir e receber. Pedir bem para a gente receber o que Deus tem. Se você quer receber ou se você tem seus pedidos, então aprenda a ficar na dependência do Senhor 100%. A dependência do Senhor ela tem que ser colocada nas nossas vidas de tal maneira que você vai ser abençoado. Deus vai te honrar. Deus não vai te deixar passar por vergonha. Deus não vai deixar você ser jogado às traças. Deus não abandonou você. Deus não esqueceu de você. Deus está olhando para você e esperando que você diga algo para Ele. É como você ficar muito tempo sem ver uma pessoa e você não vê a hora de você chegar perto daquela pessoa e dar um abraço na pessoa e falar: nossa, que saudade que eu estava de você, nossa, como eu te amo, nossa, que esperança que eu tinha de te ver. Então tem muitas coisas que às vezes na carta você não consegue dizer, às vezes no WhatsApp você não consegue dizer, mas quando você vê a pessoa, aquilo que você estava tanto almejando parece que vem como uma explosão e talvez você não tenha nem palavras, talvez você não vai conseguir se expressar de nenhuma maneira, talvez só vai ter choro, 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 choro. Sabe quando você está tão assim que você só pensa em chorar, você consegue chorar, você não consegue falar nada. Isso são as coisas que Deus fala para você e para mim, que são palavras e gemidos inexprimíveis. Talvez uma lágrima que você derramar nessa noite, Deus vai entender muito o que você está querendo dizer. Talvez um gesto que você disser, talvez você está assistindo esse vídeo na sua casa, talvez você vai dobrar o joelho onde você está. Talvez você está sozinho, não tem ninguém perto de você. E você vai dobrar os joelhos em sinal de rendição. Em sinal de dizer: Senhor, eu acredito nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra. E eu recebo essa palavra que foi dita na minha vida. Então, se você crê, se você recebe essa palavra, eu gostaria de orar com você, mas você que está ainda assistindo, escreva aqui se essa palavra foi bênção para você, se falou no seu coração, se tocou no seu coração, para que outras pessoas possam estar recebendo isso daqui. Então, eu gostaria que você, comigo, orasse junto comigo, pedindo para que Deus confirme essa palavra no seu coração, confirme essa palavra na sua mente. Amém? Vou tomar um copinho de água, você vai se preparando. Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser pegar na mão de quem está do seu lado, se você quiser pegar o que você quiser fazer agora, esse é o momento especial. Se a pessoa que Deus colocou no seu coração para você orar por ela, ela não está aí, e você sentir, e você quiser pegar foto dela, pegar alguma coisa dela, pode pegar, não tem problema, nada com isso, não é feitiçaria gospel, não é nada. A fé é coisa que nós não entendemos. Então, se você tem fé nisso,
Pegue agora, faça isso, nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse com fé, mas nós vamos orar entendendo que a vontade de Deus sempre vai prevalecer na nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida, tudo que Ele ainda vai fazer. E nós, em nome de Jesus, domingo agora, nós vamos estar tendo o nosso primeiro culto pós-quarentena. Vai ser um culto rápido, não vai ser um culto demorado, tá? Então eu peço que você venha realmente às 9 horas, porque 9h45 mais ou menos, acredito que nós vamos estar terminando já. E eu gostaria de estar vendo vocês e com os devidos cuidados, claro que nós vamos ter que tomar a partir de agora, né? Por isso que a gente está preparando a igreja para que seja um local limpo, um local higienizado, para que a gente possa receber você com muito carinho, com muito amor. Se você puder vir, nós vamos estar às 9 horas da manhã, tendo o nosso culto aqui no bairro do São Bernardo, tá bom? Daqui a pouco eu passo o endereço para você. Vai passar agora. Comunidade Cristã Amor Internacional, na rua Rio Grande do Sul, 154, do bairro São Bernardo, na cidade de Campinas, tá bom? Comunidade Cristã Amor Internacional, um lugar de novos começos. Eu aguardo por você e a sua família. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, dobre seu joelho, deita, senta, fica de pé, da maneira que você sentir mais confortável, melhor, né? E se você quiser orar por alguém, interceder por alguém, pode pegar uma foto, alguma coisa dessa pessoa, nós vamos orar e Deus vai buscar ela aonde ela estiver agora e Deus vai fazer. Então aprenda que eu preciso pedir para que eu possa receber, eu preciso pedir com fé e tomar posse da vitória que Ele nos deu. Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos orar nessa noite de quarta-feira do nosso PG, Pequenos Grupos. Pai, essa palavra foi ministrada aos nossos corações, e eu tenho certeza, Pai, que aonde quer que essa palavra chegue agora, ela possa surtir efeitos sobrenaturais na vida dos seus filhos, ela possa ser palavra de bênção, palavra de graça, palavra de gratidão, e o nome do Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas. Pai, se houver alguma pessoa doente, alguma pessoa enferma, alguma pessoa com alguma necessidade, Pai, nós oramos agora pela cura dessa pessoa. Nós cremos, Senhor, que haverá cura, que haverá restauração, que haverá restituição, mas como nós falamos aqui, que seja feita a sua vontade. Senhor, nós não entendemos muita coisa que acontece, muita coisa que é feita, muita coisa que acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas nós temos certeza que o Senhor está no controle de todas elas. Pai, mas nós pedimos agora em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso coração, abra a nossa mente para que a gente possa entender o que é o que o Senhor tem preparado para nós, o que o Senhor tem para nos entregar. Senhor, muitas pessoas têm passado anos e anos e anos e têm vivido na mesma coisa, têm vivido talvez em derrota, de luta em luta, de doença em doença, de provação em provação. Mas, Senhor, que os olhos espirituais sejam abertos agora, em nome de Jesus, que essas escamas, os ouvidos fechados, os olhos tapados, que sejam abertos agora em nome de Jesus e essa pessoa possa ver o que o Senhor tem preparado para ela, porque aquele que é o profundo, oculto e escondido, só o Senhor que pode revelar. A sua palavra diz que nós vamos viver, desfrutar, beber, viver, comer o melhor dessa terra. Senhor, se alguma pessoa ainda não está vivendo o sobrenatural de Deus, o sobrenatural do Senhor, que a sua palavra, a sua bênção, a sua luz possa entrar agora em cada casa, em cada celular, em cada computador, em cada televisão que está assistindo esse vídeo, e elas possam ser impactadas através da sua glória e a sua luz poderosa possa entrar nessa casa e a sua glória seja resplandecente em nome de Jesus, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação e uma palavra de conforto aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Foi abençoado? Esse é o nosso PG, Pequenos Grupos, que nós ministramos uma palavra aos nossos corações e aí a gente compartilha, por isso que a gente pede para você escrever alguma coisa aí embaixo nos comentários. Mas agora, todo o nosso PG, assim que a gente termina, a gente tem o nosso momento de comunhão. Cada um traz um prato, um bolo, um salgado, um refrigerante, um pão de queijo, um bolinho de chocolate e depois a gente tem aquele momento de comunhão onde a gente compartilha das guloseimas, das coisas boas da vida também e a gente pode ter um momento de conversar e conhecer novas pessoas. Como nós estamos cada um na sua casa, então você faça aí o seu lanchinho, eu vou fazer a minha pipoca doce, né, com guaraná
e você aí faça um lanchinho seu também, para que possa ter esse momento de comunhão. Compartilhe o que nós falamos, discutam entre vocês agora, para ver o que vocês acham, o que Deus falou com você. É muito importante esse momento pós-PG, né? Pós pequenos grupos, que é aí onde você vai exercitar a sua fé, aquilo que o Senhor tem para você. Se você ainda não fez a sua oferta, se você ainda não depositou o seu dízimo, pode fazer isso através da conta bancária da nossa igreja, que se você tiver no Facebook, ou se você tiver no Instagram, ou no YouTube, na parte de cima do nosso Facebook, coloca lá Comunidade Cristã Amor Internacional, você vai ver que tem a conta da igreja, tem o CNPJ da igreja, e você vai ver que você pode contribuir ao Senhor. Amém? Deus abençoe seu coração. Não se esqueça, domingo, se Deus permitir, às 9 horas da manhã, estaremos reunidos na nossa igreja para a celebração da família, e é o que nós abençoamos você, tá bom? Que o Eterno Israel te abençoe com toda sorte de bênção em Yeshua HaMashiach. Deus abençoe. Um beijo no coração. Apóstolo Lica, Apóstola Débora, aguardamos você. Tchau, tchau.